Então, nós vamos falar sobre reforma tributária. E a primeira notícia que eu quero trazer aqui para vocês é a notícia da Veja, que saiu aí no comecinho, aí que começou esse assunto da reforma tributária, em que mais de 93% das empresas do Brasil vão ser afetadas pela reforma tributária. Porque, por mais que existem vários regimes no país, o mercado vai forçar muitos tipos de negócio a realmente migrarem para esse modelo novo que é a reforma tributária. Então, a gente está passando por um momento no Brasil que já saiu muitas mudanças de lei, mas vão sair mais ainda, né? Já saiu da reforma da renda, da reforma tributária do consumo, vai sair mudanças de departamento pessoal e muitas outras mudanças ainda. O que é que a gente vai ver hoje, né? Os pilares, então, vou fazer uma introdução do que motivou essa reforma tributária. Não é algo de agora, dos últimos 2 anos, é algo que está rolando aí desde 2023, pelo menos, e vou falar como que a gente vai preparar a empresa de vocês. Prometo que não vou até trazer alguns cálculos, mas não vou trazer essa palestra de forma muito técnica. Eu trouxe exemplos que vão adequar para os modelos das empresas de vocês e ao final de cada bloco de assunto, como eu já falei, vamos ter um momento de perguntas e respostas. Vou me apresentar, porque eu sei que todos vocês me conhecem, mas vocês não conhecem muitas vezes o meu currículo. Então, eu sou contadora há mais de 10 anos, sou empresária de contabilidade há pelo menos uns 6 anos. Por muito tempo eu fui professora de faculdade, decidi parar para poder dar mais atenção para o negócio. Então, sou uma pessoa que realmente estudo a legislação, a gente está aí nas redes sociais tentando ser meio blogueiro, mas realmente sou uma pessoa que me debruço para estudar o assunto. E como minha empresa é muito tecnológica, eu sou embaixadora de 2 sistemas no Brasil. Um é o Alterdata, que ela vai falar sobre, e o outro é o Times Money, que não está aqui, mas é um sistema que fala sobre melhorar, que eu consigo monitorar os meus colaboradores. E nisso, eu consigo também garantir a LGPD ser cumprida dentro do escritório. Como já falei, sou fundadora da Clarter, também dou cursos no meu Conselho de Contabilidade, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Participei de uns programas mentorada pela ONU e sou coautora de um livro de empreendedorismo feminino, que está lá na frente. Vocês depois vão dar uma olhada no livro. Então, como eu já falei, o assunto reforma tributária está rolando aí desde 2023. Geralmente essas mudanças acontecem em dezembro. É a maior mudança dos últimos 60 anos. Por que dos últimos 60 anos? Então, muito mais velho do que muito mais tempo essa mudança do que muitos aqui, né? Inclusive sobre mim. Porque o nosso governo, as nossas leis, elas têm como base a Constituição Federal de 88. Então, desde 1988 até hoje, se passaram 60 anos e de lá para cá nós temos muitas legislações que os contadores às vezes não conseguem atender em outros estados, porque temos mais de 5 mil municípios no país, temos 27 estados e um Distrito Federal, 26 estados e um Distrito Federal, desculpa. Então são muitas normas, né? Então a gente que é contador, os advogados também sofrem muito com tanto arcabouço de leis. Então agora essa reforma tributária vai começar um novo momento para todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas também. Mas o que é que motivou a reforma, além do governo querer arrecadar mais, né? O principal motivo foi porque nós, no Brasil, gastamos muitas horas para processar os impostos de vocês. São muitas horas que leva-se no Brasil para os profissionais que trabalham com isso conseguirem entregar o imposto. A Índia, né? A Índia é um país assim que eu pelo menos não tenho vontade de visitar, mas é um dos países que gasta-se menos horas com tributação do que no Brasil. Então, às vezes, é uma insegurança jurídica muito grande, porque às vezes a gente quer tomar uma decisão e tem uma decisão que, se você for por esse caminho, vai pagar menos imposto, tem outro pensador, outro estudioso da área e vai falar um outro assunto. Então, tem muitos debates, isso gera uma insegurança jurídica no Brasil muito grande. Além o principal motivo que é a injustiça tributária, porque principalmente a gente que é do Simples Nacional, acho que a grande maioria aqui, 99% está no Simples Nacional, a gente sofre muito com uma coisa, porque o nosso imposto é baseado na nota fiscal, que é o faturamento.
E aí a gente tem tantos custos, mão de obra, despesas com marketing, despesa com estrutura, e às vezes se você for botar na ponta do lápis, o que sobra no bolso do empresário é pouco. Então, assim, acaba que não é justo o modelo tributário do país. Então, assim, os motivadores é para tentar chegar numa justiça em que todo mundo pague o mesmo imposto, e para isso, para que todo mundo pague o mesmo imposto, precisou aumentar esse imposto para todo mundo fazer igual. E aí eu venho falando sobre reforma tributária desde o começo, né? Desde 24, e ano passado o Aécio, que está aqui, que é meu cliente, a gente se conhece de pós-graduação, que ele é advogado, eu já tinha feito um evento sobre esse assunto, mas acabou que eu trouxe mais público interessado, contador e advogado, né? Porque ainda não estava tão no assunto como está agora, né? Então agora eu tentei, como o assunto já está mais despertando interesse para todo mundo, a gente decidiu fazer uma segunda versão do evento focado só para a gente que é cliente Clarté. E o que é a reforma tributária, né? Vai ser a maior mudança que vai mudar a forma que eu me relaciono com o governo. Então, hoje, como é que a gente paga o imposto? Por exemplo, você emite uma nota do dia 1º até o dia 30 de todo mês. Quando começa ali no dia 10, dia 15, o escritório de contabilidade vai lá, gera o imposto e você paga. É assim que funciona hoje. Como que vai mudar? Como é que vai mudar agora, né? Eu vou pagar o imposto no momento da emissão da nota fiscal ou no momento do recebimento. Então, vou trazer aqui muitas estratégias para a gente conseguir resolver, porque apesar que o imposto vai aumentar, não é só a parte ruim, a gente vai poder ter outros benefícios para esse imposto diminuir. Mas foi todo um contexto, assim, só para entrar no assunto, mas agora eu vou falar de fato da reforma tributária da renda, que é a parte da pessoa física. Então, em 26 de novembro, no mês de novembro, saiu a mudança que todas as pessoas físicas no Brasil que recebem acima de 50 mil mensal ou acima de 600 mil no ano irão pagar um imposto novo, um imposto de renda mínimo. Então, ficou definido isso aí. Também teve outra mudança que vai beneficiar grande parte da população, que as pessoas que até então precisavam pagar imposto de renda porque recebiam 5 mil reais, não vão pagar mais. Então, vai beneficiar uma grande parte da população e vai também começar a tributar outros tipos de pessoas. A gente vai perceber aqui que o governo não vai tributar exatamente a tributação de dividendos, mas é uma forma que o governo achou para ter essa antecipação desse dinheiro. Então, a reforma da renda fala de mudança de quem recebe até 5 mil de imposto de renda, não vai pagar mais imposto de renda, vai começar a tributar e reter na fonte quem recebe acima de 50 mil e vai falar também da tributação de altas rendas. Então, primeiramente, aí eu publiquei aqui a notícia, que foi realmente 26 de novembro de 2025, a nova tabela do imposto de renda é essa. Então, às vezes a gente não declara muita renda, não quer ali declarar prolabore, agora a gente já pode declarar um prolaborezinho, porque não vai ter desconto de imposto de renda. Então, assim, o que mudou? Que antes, e aí a gente não sabe a tabela de cabeça, nem eu, antes, acima de R$ 2.800 já descontava imposto de renda, o mínimo possível, daquele funcionário, daquele sócio que tinha um prolabore e tinha esse desconto de IR. Não vai ter mais. Então, as rendas até R$ 5 mil vai ter um desconto de 100%, ninguém mais paga imposto de renda no Brasil. Só que o governo foi inteligente e, assim, beneficiou uma grande parte das pessoas, mas ali, quem recebe de 5 mil para frente, a partir de 7.350 volta a pagar imposto de renda integral na tabela máxima do imposto de renda. Então, ele disse assim, quem recebe até 5 mil, vou beneficiar esse povo. O resto, vou aplicando umas reduções, quem recebe 5.500 vai ter uma redução, quem recebe 6 mil vai ter outra, e 7.350 volta a descontar 100% imposto de renda. Então, já sabe, o prolabore só pode ser até 5 mil. Então, mas acaba que, como a gente vê muitas coisas, muitas notícias aí pela internet, muita gente
muita gente ficou feliz, até porque a tabela anterior era essa bem aqui, então acaba que era muito injusto para muita gente, mas o nosso estado é um dos estados mais pobres do país, e eu falo aqui porque a gente está no estado, mas é ruim quando a gente está fora apresentando esse tipo de conteúdo, porque 94% das pessoas no Maranhão vão ser beneficiadas, ou seja, 94% da população maranhense não ganha mais do que R$5.000. Então, é inegável que vai beneficiar uma grande maioria das pessoas. E, então, mais de 84% da renda do Brasil recebem, na verdade, menos que R$5.000. A outra novidade é sobre a retenção mensal dos lucros. Então, ficou falando da tributação de dividendos e o que saiu na verdade, na lei. Que no artigo 6º fala que a pessoa física, que é sócio da empresa que recebe distribuição de lucro e que recebe no mês R$50.000 ou acima de 50.000, vai ter que fazer uma retenção na fonte para descontar uma antecipação desse dinheiro. E na prática, às vezes, é difícil a gente saber quando é que vocês vão tirar 50.000, porque a gente só sabe um ano depois, né? Então, mas só para vocês saberem, a obrigatoriedade é desta forma. E outra novidade é que sobre a retenção de dividendos, não somente é a empresa ter lucro para pagar dividendos, que parece muito óbvio, né? Mas nem todo o dinheiro que o empresário tira da conta da empresa é lucro, né? Então, o dividendos é pelo pagamento ou pelo compromisso. Às vezes eu emiti uma nota fiscal, não recebi o dinheiro, vou ter lucro, não entrou dinheiro no caixa, mas existe um lucro, né? Só para vocês entenderem. E sobre a retenção de dividendos, sobre pagamento e creditamento, por uma mesma empresa, para uma mesma pessoa física, no mesmo mês. Então, esses 50.000, se eu recebo 50.000 em 3 empresas distintas, uma eu recebo 10.000, outra eu recebo 20.000 e outra eu recebo 20, eu não vou ter retenção de nenhuma delas, porque é só de quem receber a partir de 50.000 naquele CNPJ. E acima de 50.000 vai ter esse desconto e vai ficar sujeito à retenção desse valor na fonte. Mas, além disso, por mais que durante o ano você não receba os 50.000, você, na declaração de imposto de renda do ano seguinte, porque isso está valendo agora desde 1º de janeiro de 2026. Então, se agora, 1º de janeiro de 2026, você já tem alta renda, você pode não precisar declarar agora, né? Pode não declarar, mas na declaração de imposto de renda de 2027, com certeza não vai ter como fugir dessa informação. E aí, o que é considerado alta renda no Brasil em fins de legislação, né? É quem recebe 600.000 no ano, que é esses 50.000 dividido por 12. O que é a base para dizer que eu tenho renda, né? É meu salário, prolabore, rendimentos de aplicações financeiras, aluguel, resultado de atividade rural e distribuição de lucros. Tudo isso é o rendimento, tudo isso é renda. Então, tudo isso, se somados der 600.000 no ano, você pode não descontar com o contador fazendo a declaração, você vai ter esse desconto a pagar na declaração de imposto de renda do ano de 2027. E o que está excluído desta conta, né? Nem tudo é renda, né? Então, ganho de capital é quando eu tenho um bem, eu comprei ele por 10, vendi por 20, eu tenho um lucro desse bem, eu vou pagar um imposto de renda sobre isso. Rendimentos acumulados, doação, herança, poupança, esses LCIs, CRA, todos esses fundos financeiros, aplicações financeiras, CDBs, tudo isso, destes aqui em específicos, estão excluídos dessa conta. E quem informou em ata, agora que teve distribuição de lucro de verdade, a mais de 600.000 no ano, e fez uma ata, se eu não falei com vocês, é porque vocês não estavam nessa situação, mas quem precisou fazer a ata, a gente já entrou em contato para fazer, porque o prazo era 31 de dezembro de 2025, porque o governo não queria dar tempo para o povo conseguir resolver. Mas essa aqui é muito importante, vocês não precisam fazer cálculo, claro, mas é para vocês entenderem de como é que vai funcionar esse imposto de renda mínimo. Então, quem recebe a partir de 600.000, até 600.000 não paga nada,
aí 625 vai pagar 0,4 de imposto de renda mínimo, e aí vai aumentando. A partir de 1.200.000, essa pessoa vai começar a pagar 10%, 1.200.000 até o eterno de dinheiro, 10% de imposto de renda mínimo. O que é esse imposto de renda mínima? É o mínimo que você deveria pagar somando todas as bases. Só de distribuição de lucro? Não. De tudo o que você ganha. Então, se de tudo que você ganha der rendimento, não o valor em saldo em conta bancária, tá? Que é patrimônio. Mas se o rendimento disso passou de 600, você vai entrar nessa tabela aí para pagar mais esse imposto de renda que o governo instituiu. É uma fórmula muito simples, muito simples mesmo, que a base de cálculo rendimentos mais menos exclusões versus uma alíquota que está lá no governo, menos um redutor, menos o IR pago, menos retenção. Ninguém entendeu nada, né? Deixa que a gente faz a conta para vocês, porque é complicado mesmo. E aí eu trouxe alguns exemplos, só para a gente exemplificar o que eu estou falando. Eu acho que é o único cálculo que tem aqui nessa primeira apresentação, mas já está tudo aí. Num exemplo que uma pessoa recebeu durante o ano 45.000 de distribuição de lucro todo mês, né? Não teve retenção de IR porque não chegou a passar de 50.000. Lá em dezembro, essa pessoa recebeu 200.000 e teve uma retenção mensal ali pela contabilidade de R$20.000. E aí vai fazer a declaração de imposto de renda, lá do outro lado, essa pessoa teve 695.000 de distribuição de lucro, teve um rendimento de aplicação de 300.000, que esse IR é descontado lá na aplicação financeira, né? Não envolve a gente como contador. E é 15%, a partir de 15% alíquota. Teve um aluguel, que também foi informado na fonte, e ao todo no ano, essa pessoa teve de renda 1.031.000. Na tabela do imposto de renda mínimo, essa pessoa deveria, vou até voltar, não vou voltar não, essa pessoa deveria pagar 7,18 de IR, que é o próximo ponto aqui, é porque tá bem aqui. Então essa pessoa deveria pagar 7,18. E aí ela já pagou durante o ano. O cálculo da distribuição de lucro é feito à parte, tá? Então eu só vou botar que ela pagou durante o ano 46.200, que é o 45.000 lá do IR mais 1.200 do aluguel. Então eu vou descontar do que ela deveria pagar. 1.031 vezes 7,18 dá 74.000, porque ficou faltando nesse slide. 74.000 menos o IR que ela já pagou, 46.200. Logo, essa pessoa deve para o governo 27.860 de IR, mas ela já pagou antecipadamente 20.000 aqui e vai ter só uma diferença a pagar de 7.860. Vocês vão receber os slides, qualquer coisa, é só mesmo para exemplificar. Já nesse segundo caso aqui, essa pessoa vai ter valor a restituir, porque nem tudo é ruim, né? Então essa pessoa ao longo do ano teve lucro mensal de R$200.000, teve retenção de 20.000 mensal e lá na declaração de imposto de renda, ela teve sim a distribuição de lucro de 2.245, teve o rendimento de aplicação financeira igual ao exemplo anterior de R$300.000, o aluguel de R$36.000, para facilitar aqui. Então essa pessoa ganhou no ano 2.581. E aí, 2.581 vai pagar 10% direto, porque quem recebe acima de 1.200.000 paga-se 10% na nova lei, porque é considerado pessoa de alta renda. Então, aí a gente vai descontar dos 10%, ela deveria pagar um imposto de renda mínimo de 258.100 e que ela já pagou 46.200, então o que ela deveria pagar? O IR dela de altas rendas seria 211.900, mas ela já teve retido mensal 220, logo ela vai poder restituir 8.100. O governo fez essas antecipações da distribuição de lucro porque vai ser o único lugar que você que recebe acima de 50.000 vai poder ter restituição. Porque se você teve retenção de aplicação financeira, de outras rendas, prolabore, salário, e não foi distribuição de lucro, o governo não vai devolver mais isso na declaração de imposto de renda, que é o meu exemplo 3. Essa pessoa não teve distribuição de lucro nenhuma, então não vai ter possibilidade de ter esse dinheiro de volta, mas teve 1 milhão de aplicação financeira de rendimento. Logo, ficou retido na fonte 150.000 de IR. Teve o mesmo aluguel
e essa pessoa que tem 1.036.000 de rendimento cairia na alíquota de 7,27. E só pagou lá 151.200, mas ela deveria pagar 1.036.000 vezes, já está aqui, 7,27, 75.283, perdão, eu vou falar de novo porque eu me atrapalhei. Ela deveria pagar somente 75.283, mas como ela foi retida na fonte da aplicação financeira, ela pagou 151.200 no ano e não vai ter mais restituição disso. O governo só vai devolver acima de quem recebe acima de 50 mil se você estiver retido na fonte de distribuição de lucro. Mas calma, quem recebe menos de 50 mil pode ficar tranquilo, aquelas devoluções que a gente recebe na declaração de imposto de renda, vamos continuar tendo. Esse cenário é só se somados todas as suas rendas, vai receber acima de 50 mil. E aí, a lei foi muito clara em dizer que se você é sócio, pessoa física, de uma pessoa jurídica. Mas se você for sócio de uma pessoa jurídica, outra pessoa jurídica, uma hold, você não vai ter esse problema todo, tá? Então foi uma das alternativas, até porque o governo lá tem os seus lobistas, tem os seus donos de empresa, eles tinham que ter uma brechazinha para resolver a vida deles. Então assim, se você tem uma empresa hold que é sócia de outra, você não vai ter, e não vai receber na pessoa física mais do que 50 mil, você também não vai sofrer com isso. E também tem o povo que tem as offshore, né, as empresas no exterior. O governo botou de cara, vai tributar em 10% para ninguém abrir a empresa no exterior e tentar distribuir dinheiro para lá. Qualquer distribuição de lucro para fora do país é tributada em 10% de cara. Então, assim, as estratégias que o povo fazia aí de abrir empresa fora do país só para receber distribuição de lucro, não terão mais, porque serão tributadas 100%. E o Simples Nacional, né? Nós aqui, meros mortais, nós contadores, toda a classe, né? Contador, advogado, a gente ficou desesperado fazendo um monte de pergunta para a Receita Federal, e uma delas é que o Simples tem muitos benefícios, né? Tem um tratamento diferenciado na lei, então a Receita Federal precisou fazer um manual de perguntas e respostas para entregar para os contadores, para mostrar todas as nossas dúvidas, se tinham fundamento ou não tinham fundamento. Então, se você tem uma empresa no Simples Nacional e que recebe distribuição de lucro acima de 50 mil, também vai ser tributado, porque a gente ficou com dúvida por conta do que estava na legislação, por conta do tratamento diferenciado. Mas sim, vai ser tributado. Mas tem estratégias, né? Que é por isso que vocês estão aqui, né? Para a gente pensar nas pessoas que recebem mais do que isso, quais são as estratégias que a gente vai tomar daqui para frente. Primeiro, eu vou pular essa parte porque já passou, que era a ata de distribuição de lucro, e se eu não procurei vocês é porque não precisou fazer. Então a gente fizemos muitas atas para cumprir esse normativo da lei, para poder receber distribuição de lucro nos próximos anos sem ser tributado. O prazo já acabou, mas teve uma prorrogação agora para janeiro, então a gente não está fazendo algumas, mas tem algumas estratégias, tá? Então assim, pode ser que hoje você não está ganhando 50 mil, mas já tem que pensar nisso, porque a gente tem uma empresa para ela vender, para ela ter lucro, para a gente poder receber mais, né? Ninguém abre empresa para não ganhar dinheiro. Então, as estratégias que o mercado está falando aí, eu listei assim, de verde, o que dá para fazer, os de amarelo, que tem um determinado risco, e de vermelho, o que o pessoal faz por aí, que não é muito aconselhado. Então, a primeira estratégia, que eu já falei aqui por alto, é sobre a abertura da holding. Então, assim, se você tem uma empresa operacional, é a empresa nossa aqui que, por exemplo, a minha empresa de contabilidade, é a minha empresa operacional, é onde acontece a operação da empresa. Mas eu tenho uma empresa uma holding, né, que eu vou investir em outras empresas para eu ter lucro. Isso acontece muito. Então, uma das estratégias que o povo vai fazer para não pagar imposto é isso, porque a lei é só para quem vai receber imposto na pessoa física. Imposto não, distribuição de lucro na pessoa física. Outra estratégia que o povo faz muito por aí é o partnership. É quando eu vou vender cotas da minha empresa para os meus colaboradores. Então, tem um processo ali. Então, assim, é possível fazer. Algumas estratégias a gente precisa conversar sobre se dá ou se não dá no seu tipo de empresa. Tem muita gente que vai dividir faturamento, vai dividir a sociedade entre o marido, a esposa, o filho. Então, a tributação é quem recebe 50 mil
no CPF. Então, se eu colocar o meu esposo, que não está na empresa, para receber distribuição de lucro e dividido dá 25 mil para cada, também não vai poder fugir ali um pouquinho dessa situação. Aí tem que conversar para ver como que a gente faz isso para não caracterizar fraude, né? Mas assim, as pessoas vão correr atrás de fazer isso. Outras pessoas fazem para empregar familiares na família, né? Para colocar ali como funcionário. E muita gente quer abrir outros CNPJs para aumentar o faturamento, para dividir o lucro entre as empresas. Dependendo da situação, tem muito risco, né? Mas são as estratégias que o povo está fazendo por aí, que a gente está trazendo para cá para a gente conversar sobre. E outra estratégia é aumentar os gastos da pessoa física dentro da empresa. A gente sabe que dentro da empresa a gente tem que pagar as contas da empresa. Só que normalmente, algumas vezes a gente não paga as contas da empresa, a gente também paga as nossas contas pessoais na conta da empresa. Isso é fraude, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu estou fazendo o que a gente chama no direito de confusão patrimonial. O governo, se sofrer uma fiscalização e for constatado que as minhas contas pessoais estão sendo pagas na conta da empresa, eu estou recebendo uma distribuição de lucro disfarçada, mas estou. Então, tem previsão do governo tributar na tabela máxima do imposto de renda, que é 27,5, mais multa, mais auto de infração. Então, são as estratégias que o povo faz por aí. Tem muita gente a fazer? Tem, a gente avalia o risco, mas é muito perigoso fazer esse tipo de situação para tentar ter mais prejuízo na empresa e botar menos dinheiro na pessoa física. Mas são as estratégias que as pessoas vão fazer por aí.